Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril de 2026, terceira semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar preso para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho durante a viagem. Quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele e pela mão e levaram para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, Ananias, respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que te chama direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que faz aos teus fiéis, que estão em Jerusalém e aqui em Damasco. Ele tem pleno poderes recebidos do sumo sacerdote para prenderem todos os que invocarem o teu nome. Mas o Senhor Jesus disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos e aos reis e aos povos de Israel. Eu vou mostrar-lhes quando ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas do caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperastes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. E em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas e afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 116, versículos 1, versículos 2. Ide por todo o mundo e todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos, todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, pois comprovado é o seu amor para conosco e para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo todo e pregai o Evangelho. Aclamação ao Evangelho.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, em mim permanecei e eu vos ficarei nele. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu o envio por causa do Pai. Assim o que come viverás por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão e vive para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar nesta terceira semana da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, naquele dia, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe uma carta de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levante-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Homens que acompanharam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver. Então pegaram nele pelas mãos e levaram-se para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comia nem bebia. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, Ananias, respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua que chama à direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ananias respondeu: numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu ao Senhor: já ouvi muitas falarem deste homem e do mal que fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém, e aqui em Damasco também. Ele tem plenos poderes, recebidos do sumo sacerdote, para prender todos os que invocarem o teu nome, Senhor. Mas o Senhor Jesus disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhes o quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, encontrou na casa de Judas Saulo, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo-lhe: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando vinhas do caminho, e ele me mandou aqui para que eu te recuperasse a vista e fique cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como escamas, e ele recuperou a vista, e em seguida
Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado, e Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Que possamos sempre anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que possamos sempre alimentar-nos do pão do banquete da palavra e do pão da Eucaristia através das santas missas que participemos diariamente e no Santo Domingo do Senhor, e que através do banquete da palavra e do banquete da Eucaristia possamos dar testemunho fiel do amor e da misericórdia que o Senhor tem por todos nós, hoje e sempre. Amém.